Olá pessoal, nesse vídeo da disciplina Materiais Não Metálicos, nós vamos dar continuidade ao estudo das estruturas dos polímeros. No vídeo anterior, nós vimos conceitos iniciais sobre polímeros como os monômeros, unidades repetidas, peso molecular, grau de polimerização, configuração molecular. Agora, nós vamos avançar para outros aspectos importantes, relacionados ao comportamento térmico dos polímeros, a cristalinidade, os defeitos estruturais e a difusão em materiais poliméricos. Vamos começar entendendo a diferença entre homopolímeros e copolímeros. Um homopolímero é formado por apenas um tipo de unidade repetida, ou seja, todas as unidades da cadeia são iguais. Já um copolímero é formado por dois ou mais tipos de unidades repetidas. Os copolímeros, então, podem ter diferentes arranjos. Eles podem ser aleatórios, quando as unidades aparecem sem uma ordem definida. Podem ser alternados, quando as unidades se repetem de forma regular. Podem ser em blocos, quando há segmentos longos de um tipo de cadeia, seguido de um segmento mais longo de outro tipo. E também podem ser enxertados, quando cadeias laterais de um polímero ficam ligados à cadeia principal de um outro polímero. Os polímeros, eles são classificados, tem uma classificação muito importante que é em termoplásticos e termorrígidos. Os termoplásticos são polímeros que amolecem quando aquecidos e endurecem quando são resfriados. Esse processo ele pode acontecer várias vezes, desde que o material não sofra a degradação térmica. Existe um limite para que isso aconteça. Em geral, os termoplásticos possuem estruturas lineares ou ramificadas. Como as cadeias elas não estão fortemente ligadas umas às outras, por ligações covalentes, isso facilita que elas consigam se movimentar com mais facilidade quando a temperatura aumenta. Exemplo comum de termoplásticos, a gente tem o polietileno, o polipropileno, o PVC, o PET. Esse comportamento ele é muito importante na indústria, porque permite processos como a moldagem, a injeção por extrusão, sopro, termoformagem, a gente vai ver eles. Por isso, muitos objetos do cotidiano são feitos de polímeros termoplásticos. Outro conceito, outra classificação já são os termorrígidos. Eles apresentam um comportamento diferente. Depois de endurecidos, esse endurecimento geralmente é químico, eles não amolecem novamente quando aquecidos. E isso ocorre porque as cadeias possuem muitas ligações cruzadas ou formam estruturas em rede. Essas ligações elas impedem que a cadeia se movimente livremente com o aquecimento. Assim, quando o polímero termorrígido é aquecido, ele não derrete, como um termoplástico. Em temperatura muito elevada, ele vai tender a se degradar. Exemplos de polímeros termorrígidos incluem as resinas epóxi, a baquelite, resinas fenólicas e algumas resinas usadas em compósitos. Essa diferença entre termorrígidos e termoplásticos ela é essencial para a seleção de materiais. Se precisamos de um material que possa ser remoldado ou reciclado com mais facilidade, termoplásticos tendem a ser a opção adequada. Agora, se a gente quer maior rigidez, estabilidade dimensional, resistência térmica, termorrígidos podem ser os mais indicados nesse caso. Outro conceito fundamental é a cristalinidade. Quando as cadeias poliméricas elas estão alinhadas e compactadas de forma ordenada, surgem regiões cristalinas. Quando as cadeias estão desorganizadas, a gente tem regiões amorfas. Diferente dos metais, muitos polímeros não são totalmente cristalinos. Na verdade, é comum que eles apresentem ao mesmo tempo regiões cristalinas e amorfas. Por isso, muitos polímeros são chamados de semicristalinos. A cristalinidade ela é favorecida quando as cadeias são quimicamente mais simples.
regulares, simétricas. Isso facilita o empacotamento das moléculas. Por outro lado, cadeias muito ramificadas, grupos laterais volumosos ou arranjos irregulares vão dificultar o empacotamento e reduz a cristalinidade. E em que ela influencia, né? Diretamente nas propriedades do material. Em geral, quanto maior o grau de cristalinidade, maior tende a ser a densidade, a rigidez, a resistência mecânica e a temperatura de fusão do polímero. Por outro lado, as regiões amorfas elas tendem a favorecer a transparência, a flexibilidade e maior facilidade de difusão de pequenas moléculas. Nas regiões cristalinas podem se formar estruturas chamadas cristálitos. Eu deixo uma imagem no e-book para vocês. Em muitos polímeros semicristalinos, esses cristálitos eles aparecem na forma de lamelas. E essas lamelas são pequenas estruturas em forma de placas que são formadas por cadeias dobradas. Essas lamelas elas podem se organizar radialmente, formando, né, as chamadas esferulitos. Assim como os metais e as cerâmicas, os polímeros também podem apresentar defeitos estruturais. No caso dos polímeros, os defeitos podem estar relacionados às extremidades das cadeias, cadeias pendentes, frouxas, lacunas, impurezas, irregularidades no empacotamento molecular. E esses defeitos também interferem no modo como as cadeias se organizam e, consequentemente, influenciam as propriedades como a resistência mecânica, deformação, o comportamento térmico do polímero. Por exemplo, uma cadeia pendente, ela pode dificultar o empacotamento, né, regular das moléculas. Já a presença de impurezas pode afetar a estabilidade do material ou interferir a cristalinidade. Outro ponto importante é a difusão em materiais poliméricos. Ela ocorre quando pequenas moléculas atravessam o polímero, movimentando-se entre as cadeias. Esse fenômeno ele é muito importante em aplicações como embalagens, filmes plásticos, membranas, revestimentos, dispositivos que têm a intenção de fazer uma separação. Por exemplo, uma embalagem de alimento, ela pode ser desejável reduzir a passagem de oxigênio ou vapor de água para conservar o produto ali dentro por mais tempo. A facilidade com que a molécula atravessa um polímero depende de vários fatores. Um deles é o grau de cristalinidade. Regiões mais cristalinas são mais organizadas e compactadas. Elas dificultam a passagem de moléculas. Já as regiões amorfas, elas possuem um volume maior, um volume livre entre as cadeias que facilitam a difusão. Outro fator é o tamanho da molécula do polímero que está sendo difundido, né? As moléculas menores, elas tendem a atravessar a molécula que está difundindo o polímero. Se ela é menor, ela tende a atravessar o polímero com mais facilidade. Também é importante considerar a interação química entre a molécula difundida e o polímero. Se houver mais afinidade entre eles, a molécula pode se dissolver com mais facilidade no material e depois se deslocar através dele. Portanto, a difusão entre polímeros depende tanto da estrutura do material, das características da substância que está atravessando o polímero, como do próprio polímero, a sua organização. Pois bem, todos esses fatores, eles influenciam diretamente as propriedades dos polímeros, tudo que a gente viu até o momento. Com esse vídeo, a gente encerra a discussão sobre a estrutura dos polímeros dentro da disciplina de materiais não metálicos e a seguir a gente dá continuidade ao estudo relacionando o que a gente viu sobre as estruturas com as características, as aplicações e o processamento dos materiais dos polímeros. Até o próximo conteúdo, nos vemos lá. Tchau, tchau.